Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade. Verdadeiras ações. Semear sempre. Plantar sempre. Colher depende de cada um. O que é preciso para colher? Vida e caridade, amor e união, força e bem-aventurança, alívio e fé, paz e vida. É preciso corações, mentes puras. É preciso começar. É preciso perseverar. Semear sempre. Colher quando o Mestre permitir e quando merecemos. Busquem, cantem, louvem, amem. Alegrem-se, pois o amor está em vós. Carlos e Padre Inácio. Brasil, terra de bênção, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar. Bela é vossa gente, buscando resgatar um passado cheio de erro, um presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, os mentores dessa casa que já se fazem presente, gratidão a Deus e aos mentores que são responsáveis pela nossa vinda a este planeta, a este celeiro de luz. E hoje, especialmente, gratidão a Deus por um menino que eu achei que era um senhor, e vi que é um menino. Ele é o Tato Sávio, ele vem de Bauru, que ele participa das casas Chico Xavier e Amor e Caridade, né? Então, ele vem falar para a gente sobre os trabalhadores com Jesus. Seja bem-vindo. Alô, alô, boa noite a todos. Não vai precisar. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado por esse carinho todo. E eu agradeço demais esse convite, viu? Ainda mais para participar do aniversário da casa de vocês. E por esse motivo, fiquei pensando bastante que tema seria apropriado para a gente conversar hoje. Acredito ter sido intuído para fazer uma palestra sobre esse tema, os trabalhadores de Jesus, que são vocês, que somos nós que contribuímos para uma casa espírita nascer, permanecer e espalhar a sua bondade, a sua paz, em nome do nosso Mestre amado Jesus. Então, de coração, agradeço demais a presença de todos. E agradeço também a 3 pessoas em particular, o Márcio, o Eduardo,
e a Socorro por representarem tão bem a casa de vocês. Ontem mesmo, para acertar esses detalhes do som da transmissão, eu, tarde já da noite, numa hora que não era muito certa mandar recado para uma pessoa, eu mesmo assim mandei. Prontamente o Márcio, com carinho e gentileza, nos atendeu. Então, muito carinho com esse trabalhador que vocês têm aqui, porque perder essas pedras preciosas, às vezes a gente só dá o valor depois que perdeu. É igual saúde, enquanto você tem, está tudo bem, passa despercebido. Aí perde a saúde, vê o quanto tinha nas mãos um grande tesouro inestimável e perdeu. E também o abraço carinhoso que o Eduardo me deu ali, que ninguém queria soltar um do outro, apesar de estarmos talvez nessa encarnação nos vendo pela primeira vez, nesta encarnação, porque acho que não conheço ninguém aqui ainda, nesta encarnação, mas com certeza se somos a minoria dos religiosos, quase 2% da nossa nação, ou de toda a terra é espírita, imagino que já caminhamos juntos outras vezes, e por algum motivo nós não nos lembramos, porque eu teria vergonha talvez de os encontrar, e tantas maldades que eu possa ter feito. E talvez por ser palestrante, Deus falou: filho, eu vou te dar a última chance. Você vai ter que falar de bastante agora, para baciadas, porque... Deixa que eu pego. E você vai ter que ajudar muitas pessoas, e essa é a minha ideia. Nós estamos sendo transmitidos pela casa, que faz um bonito trabalho de divulgação, e também pela página que eu e um grupo de amigos criamos para transmitir as palestras, já que podíamos fazer isso. E se alguém quiser assistir, depois ela fica gravada. É a página Tato Save, que é o meu apelido e sobrenome, Espiritismo, Ciência e Filosofia, baseado na frase de Emmanuel, que o conhecimento, o tripé do conhecimento que nos levará a lugares melhores é a religião, a filosofia e a ciência. Eu só troquei a palavra religião por espiritismo, que é a nossa religião. E eu sempre tive um sonho muito grande, quando vi o show do Paul McCartney, do Mick Jagger, que era fazer uma palestra aparecendo no telão. E como eu não tenho, eu faço assim, vocês quem não estiver me enxergando pode olhar por aqui, tá bom? Aí fica uma telinha. E eu pensei então em falar sobre o trabalho para vocês. O trabalho que todos nós desempenhamos e às vezes nem entendemos muito bem esta lei do Pai, em que funciona e que se fundamenta. O tempo da palestra me deixaram com bastante à vontade, mas é claro, perto de 1h, 8h30, normalmente se interrompe. Mas eu fiz um combinado com Deus, que o Eduardo não conhece, eu explico a vocês. Sempre que eu viajo para uma cidade para fazer uma palestra, eu não posso nunca falar menos do que o tempo da viagem. E o Bauru aqui deu 2h40. Então vai estar 2h41, 2h42. Tá bem? Não é nada disso, pessoal. Com bom senso, como o nosso Kardec pede, vamos fazer o possível para estarmos respeitando a casa, para que eu também possa conhecer depois a casa por aqui e participemos com vocês. E quem quiser nesta página depois interagir, é uma grande família, viu, pessoal? Que é o que somos. Muitas pessoas têm me surpreendido com testemunhos assim de grande angústia, e que só de conhecer outras pessoas, ouvir as palavras que Jesus disse e a gente reproduz, tem se sentido muito melhor. Se eu pudesse fazer mais, eu faria. Mas não posso chegar a tantos lugares, a não ser com a ajuda desse equipamento. Até para mostrar para a gente que o bem pode ser vinculado a qualquer coisa. Podemos procurar pela internet coisas muito tristes e feias e imorais, mas podemos também colocar nela coisas de muito amor. E é essa a intenção, é assim que faço tudo isso que tenho feito por nós, por mim, por vocês, pelo meu filho também. Então, aos trabalhadores desta casa, em nome desses três, eu dedico essa palestra, que possa ser boa, proveitosa para vocês e que a gente se beneficie muito. Quero que vocês saiam daqui, pelo menos se sentindo um pouquinho mais felizes, um pouquinho mais encorajados em trabalhar. Kardec, na Revista Espírita, nos disse que o trabalho é responsável por 4 grandes virtudes, ou 4 coisas que nos interessam muito. São elas: saúde, alegria, paz e as virtudes. Porque nada vem de graça nesta vida. Vocês podem perceber que para você fazer uma roupa, fazer uma comida, muitos trabalhadores passaram até que você pudesse chegar naquele tecido, comprar numa loja,
comprar 1 quilo de alimento, que seja. Eu não imagino quantas pessoas mexeram neste caderno até que ele chegasse na minha mão. Quantos trabalhadores plantaram, colheram, industrializaram, fizeram as linhas, a tinta que escreveu. E quanta energia está impregnada aqui. E se essa energia puder ser somada à minha, eu acredito que esse caderno anotou coisas do fundo do meu coração que trará a vocês coisas muito boas. Então, o trabalho que fazemos é uma continuação. Nunca você começa um trabalho, mesmo que seja uma fundação de uma casa, imaginando que você começou. Não. O trabalho começou com Deus quando nos fez. Quando Ele deu a luz a cada espírito e falou: filho, vai ser feliz. Procure nos caminhos que você decidir. Nenhum caminho lhe levará ao mal. Ele levará ao aprendizado, e isso vai fazer que a gente seja melhor a cada dia. Que vocês nessa palestra consigam voltar, quando desencarnarem, e eu espero que demore bastante tempo para todos, mas desejo que vocês desencarnem na minha frente. Não, tudo bem, vai. Os mais novinhos, tudo já. Tinha um menininho deitado ali, ele vai depois de mim. Mas aqui que vocês voltem para o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria e casa, e olhem para o anjo da guarda de vocês com a sensação que cumpriram a promessa que fizeram, que foi: amigo, eu prometo voltar melhor. E que vocês voltem melhor. E tudo isso depende de uma única coisa: o trabalho, o esforço, a dedicação no bem, para conquistar a virtude, que é a repetição do acerto. Um homem virtuoso é um homem que faz o bem todos os dias. Por mais que ele tenha tentações, vontade ou desejo de fazer algo errado, que ele vença e pratique o bem. Do mesmo modo, o vício, eu não posso considerar um homem vicioso aquele que cometeu um único erro, mas sim aquele que repete o erro. Mas ninguém perderá a condição de ser filho de Deus. Portanto, por mais que erraram, busquem acertar daqui para frente, porque sempre há maneiras de se melhorar ou de se agravar a situação. Um exemplo que sempre acontece comigo é quando venho numa cidade e vejo quantos radares eu passo. Se eu passasse por um radar e confirmado que fui multado e depois de um erro já tivesse perdido, não me interessa mais respeitar os outros. E então eu correria, ultrapassaria a velocidade, colocando em risco a minha vida, a vida de uma grande amiga que me acompanha, a Thaís, e a vida daqueles que estão na estrada também. Mas se eu perceber que aquele erro vai me servir para não errar mais e respeitar, assim deve ser feito. Então busquem na vida de vocês o que vocês podem colaborar, sabendo que somos pequenos. Nós não somos criaturas grandiosas. Um planeta de provas e expiações recebe 3 tipos de pessoas ou espíritos: aqueles que estão em prova, aqueles que estão em expiação e aqueles que estão em missão. E muitos de nós dizem: a minha missão é... Tudo bem, realmente você tem um trabalho, uma tarefa. Troque a palavra por tarefa, senão a gente se confunde com algumas pessoas, que só de eu citá-las aqui, vocês vão ver que elas não são como nós, como Jesus, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Gandhi, como Chico Xavier, como Dr. Bezerra de Menezes, como André Luiz, como Emmanuel, como Divaldo. Essas pessoas conseguem fazer coisas maiores que nós, mas não nos espelhemos neles e nos frustremos por não conseguir. Pelo contrário, Deus deu a cada um de nós um fardo possível de ser carregado. Então o papai ou a mamãe que está doente em casa, cuida dele. Aquele vovô que veio morar com você, sim, mas ele tem 10 filhos e ninguém se interessa. Graças a Deus ninguém se interessa, porque você era escolhida realmente para quitar uma dívida. Então trabalhem no bem, entendendo que essa definição nos levará à felicidade. Tudo que é bom é fruto do trabalho de alguém ou de alguma coisa, disse Allan Kardec. E por isso, aniversário desta casa, acho o tema muito apropriado isto: criar, sustentar e espalhar suas sementes. Uma casa jovem, 16 anos, uma adolescente ainda, ou uma adolescente que não tirou a carta de dirigir, mas está sendo dirigida por corações muito amorosos, como eu pude confirmar. Eu peguei algumas frases de trabalhadores que realmente mostraram que pelo trabalho, pela insistência, fizeram grandes coisas pela humanidade. Uma delas é do maior gênio, talvez, no sentido de criar coisas que não existem, que é Thomas Alva Edison. E ele disse assim: o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, você tem a inspiração de Deus, faça isso, filho.
mas agora é com você. Você precisa se dedicar, você precisa melhorar passo a passo, e é exigido somente a boa vontade. Einstein falou depois algo muito parecido, que eu vou atribuir então a Thomas Alva Edison, mas ele disse: em todo gênio há 5% de inspiração e 95% de transpiração, o suor sagrado do trabalho. E esses homens não acertaram de primeira. Thomas Alva Edison errou muitas vezes antes de criar a luz ou a lâmpada. A luz ele não criou, ele conseguiu colocar de uma maneira que iluminasse esse salão. E vocês sabem o que esse senhor já inventou além da lâmpada? O microfone, a embalagem a vácuo, a bateria de carro. Olha quanta coisa. O mimeógrafo. Quem tem menos de 20 anos não sabe o que é mimeógrafo, né? Eu, como fui um filho de uma professora, sou ainda, ela está encarnada, e mesmo que ela desencarne eu continuarei sendo filho dela. Mas mamãe era professora e levava-me nas escolas com ela. Às vezes eu não tinha com quem ficar, eu ia com ela. E ela deixava eu passar no mimeógrafo para ela. Era um cheirinho de álcool tão gostoso. E por isso que eu me tornei alcoólatra. Não, mentira essa parte. Eu não bebo nada não. Mas eu via o carinho com que imprimia cada folha para que um aluno colorisse. E esse é o mimeógrafo, ele que inventou. Ah, mas hoje em dia temos o xerox, temos o scanner, temos... Ah, sim, mas o pontapé inicial tem que ter sido dado por alguém. E este homem plantou muitas coisas por nós. E disse isso, que o trabalho vem de transpirar, de suar a camisa, de fazer por ela. E ele também continuou nesse mesmo texto que eu coletei para vocês, dizendo sobre as oportunidades perdidas de ter uma vida melhor, de ter nossa propriedade que seja. E ele disse assim: a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas, porque ela vem vestida de macacões e atende pelo nome de trabalho. Um trabalhador, que pode ser uma roupa de enfermeira, pode ser uma roupa de faxineira, uma roupa de um médico, roupa de um dentista, qualquer roupa, ele representa por um macacão, o uniforme daquele que se dedica a algo útil para o outro. Mas a frase mais bonita e maior está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, quando o mestre disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Jesus chegasse ao platô, como nos já informaram com verdade, e nesse lugar é o eterno paraíso, a ociosidade, ele não deveria dizer isso. Ele deveria dizer: trabalhem para que um dia possam descansar eternamente. Não. Ele intensifica o trabalho conforme vai passando o tempo, a nossa moral vai se elevando, o nosso conhecimento e mais dedicados ao trabalho estamos fazendo. E precisa ser assim cada vez mais. Mas há um equívoco na Gênese que eu digo para vocês repensarem nessa afirmação. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler para vocês o texto bíblico. Está lá na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que compõem a nossa Bíblia. Iniciando então pelo Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: eu colocarei, Deus falando com Adão, colocarei o ódio entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa frase está equivocada para mim. Não é possível que um pai como Jesus ou como Deus coloque o ódio entre nós. Nós que produzimos o ódio. Ele não sente isso. Eu costumo sempre dizer, para que se refira, e a gente tem que passar pelo que sentimos, que não há amor maior no coração de um ser humano do que de uma mulher que atende pelo vocativo de mãe. Em primeiro lugar, numa corrida onde o combustível é o amor, o motor para esta corrida é o amor, cruzará a linha de chegada em primeiro lugar a mãe e a avó, empatadas. E em segundo lugar não tem terceiro, não tem quarto. Em quinto chega o pai e o vô, bem cansados já, com a língua de fora. E as meninas já pararam, já tomaram um refresco, um suco, aguardam por nós, preocupadas conosco. Mas assim que é. Mas digo e reforço, eu sei que tem mamães aqui muito amorosas, e posso somar todas as mamães aqui e as vovós. Não chegará próximo do amor de Jesus, que também não chega próximo do amor de Deus. Portanto, não há dúvida, não há ódio algum entre nós. Isso é um equívoco de interpretação. E ele continua: disse também então a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores,
teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Essa parte eu gosto até. Não gosto não. Nós somos iguais. Não há um filho maior ou menor. São duas metades que se completam. Não há chefe, não há submisso. Há sim dois inteiros que buscam harmonia o tempo todo. Dois filhos iguais, porque trocamos de corpo conforme as encarnações vão passando, como trocamos de roupa conforme os dias se passam. E ele continua. Disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Eu estava bravo Deus aqui, meu. Nossa, em poucas palavras ele já acabou com a gente. E ele disse assim: tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde fostes tirado. E eu digo, abençoado o suor do trabalho, que me fez compreender perfeitamente uma frase que Chico Xavier disse, que para crescermos, para sermos felizes, precisa perder líquido, e pode ser de 3 tipos. O primeiro e melhor é o suor. Se você se disponibilizar a perder suor, quase certo que não precisará perder os outros. Mas se não quiser, filho, tem uma segunda opção, que são as lágrimas. Vai chorar. E se não quiser, há uma terceira e dura opção, que é o sangue. Quando você abre mão de uma, Deus fala, então eu vou lhe oferecer a outra. Quando você não abre o entendimento para aquela notícia, ele abre a terceira possibilidade, porque serás feliz. Se quem aqui ainda não está com a cabeça consciente disso, eu vou dizer, vocês estão fadados à felicidade eterna. Vocês serão felizes. Mas eu não quero ser feliz. Você fala isso agora, mas quando sentir o sabor da felicidade, será. E que sabor é esse? Também não sei. Tem uma felicidade relativa aqui nos rondando, mas que é bem grande já. Mas esse ensinamento, tira-se uma lei, tiraremos da terra o nosso fruto, o alimento, a nossa moradia, a nossa roupa, nossa proteção, e será com o trabalho. Não recebam, não queira receber nada de graça. Não existe nada de graça. Tudo é pago. Não existe almoço grátis, não existe passagem de ônibus grátis. Se eu dou o direito, isso pode ser até discutido, não é o tema, de um idoso, assim que atinge uma certa idade, andar de graça, alguém precisará pagar a passagem dele e a sua. Mas que seja feito, se isso for bom para a nossa sociedade. Mas que prove-se que nós precisamos pagar as contas, que assumimos muitas vezes no mundo espiritual. Veja que interessante, quando a gente começa a se apoiar na doutrina e vê que ela tem respostas lindas para todos nós. Pelo dicionário Aurélio, disse assim, que trabalho é atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. É uma boa definição. Então, se tudo aquilo que eu fizer regularmente que me dá dinheiro, para o dicionário é trabalho. E eu vou contar uma história para vocês, que eu imagino que vocês já viram também no YouTube, ou receberam em WhatsApp, de uma história que parece que não coincide com essa informação, mas faz parte do conceito. Eram procurando pessoas que haviam se perdido da família, jovens, maridos e qualquer outra pessoa. Então perguntavam o que ele fazia, com que trabalhava, como era, que hora desapareceu. E muitas esposas diziam que o marido saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, mulheres, se um homem fala que vai comprar cigarro, mentira dele. Ainda mais se ele não fumar. Pede para entregar em casa. Não, eu entrego aqui. Mas, na verdade, ele não precisa dessa desculpa para ir embora. Mas aqui está a questão. Perguntavam, então, como o seu esposo, seu filho se perdeu? E falou uma pessoa, depois falou outra, e depois foi a terceira, que foi muito interessante. Ela falou, quantos anos ele tinha? Ah, o meu esposo era o seu José, tinha 35 anos, e ele saiu e nunca mais voltou. Ah, sim, e ele trabalhava com o quê? Ele fazia assaltos. Assaltos? Era o trabalho dele. A pessoa falou com uma naturalidade, com uma simplicidade, que parece que ela tem sentido. Se ela leu no dicionário Aurélio, trabalho é toda atividade profissional, ele é um profissional do assalto, regular. Hoje sim, amanhã não, mas amanhã outra vez, ou hoje outra vez. O mercado está bom. Remunerada ou assalariada. Não era salário, mas era remunerada. Mas eu posso dizer que isso é um trabalho?
Está incompleta essa afirmação. Ou precisa de uma reformulação. Toda teoria de um cientista é teoria, é válida até que se prove o contrário. Aí ela precisa ser descartada ou repensada, reescrita. Mas a condição da resposta continua. Pela física, a matéria, diz que todo o trabalho, a definição é bonita, é a relação existente entre a força e o deslocamento. Sempre que uma força empurrar uma mesa, por exemplo, ela se deslocar, houve um trabalho. E há uma equação para isso, que o trabalho é igual à força multiplicada pelo deslocamento. É uma equação desse nome. Mas aqui ainda é mais fácil. Muitas vezes eu posso fazer um trabalho só pensando e não desloquei nada, então também está incompleta. Mas veja a definição da revista da Doutrina Espírita, no livro que contém a Doutrina Espírita, que é o Livro dos Espíritos, 675, onde é apresentada para nós a lei do trabalho, a segunda lei, primeira lei de adoração, a segunda lei de trabalho, quando ele diz: trabalho é toda ocupação útil. Vamos repensar agora as primeiras afirmações. O seu esposo trabalha com o quê? Com assalto. Não é uma ocupação útil. Está sendo ruim para ele, está sendo ruim para a família, ruim para as pessoas que são agredidas e roubadas à força. Então aqui já se mostra, esse trabalho não pode ser trabalho. Um deslocamento de uma mesa, um deslocamento de um objeto, se for uma ocupação útil, tudo bem. E se um carro vem e bate num outro e desloca, não pode ser um trabalho. Uma pessoa que faz um trabalho escravo, que obriga a outra a se submeter a coisas humilhantes, não pode ser útil, não pode ser um trabalho. Mas pela definição da doutrina espírita, que trabalho é toda ocupação útil, eu digo, eu estou trabalhando agora, acredito. Márcio está trabalhando agora, vocês estão trabalhando, mas o que eu posso estar fazendo? Estou ouvindo a sua palestra, vibrando por mim, desejando que eu consiga falar aqui em menos de 2h40, que eu consiga me sintetizar, e se eu me perder, desejando que eu continue me encontrando. Vocês estão me ajudando muito, e é notadamente observado em diferentes centros espíritas, quando vou e logo de cara encontro alguém como Márcio, que com tanta boa vontade faz o seu trabalho, mesmo que não ganhe nada para isso. Então, se não é assalariado ou remunerado, ele não está trabalhando, e está sim. Mas então o trabalho de um médico que recebe, de um dentista, de um professor, é assalariado, mas é útil, sim, e também é trabalho. Então eu convido vocês que se aposentaram, vocês que estão na ativa, trabalhem também fora do trabalho assalariado. É pelo prazer que se sente. O André Luiz, do nosso lar, disse que um dia, depois de muito trabalho, ele se deitou cansado na cama, mas sentiu uma alegria tão boa, que não se sente quando você às vezes tem um dia de trabalho, mas algo lhe contrariou, alguém não lhe pagou, alguém lhe ofendeu. Mas sim quando você faz voluntariamente, quando você desempenha um trabalho útil, por mais que haja contrariedades e ofensas, você supera, você passa por cima daquilo. Por isso, pessoal, este pedido: estamos encarnados, precisamos nos alimentar, nos vestir. É importante sim trabalhar. Vejam que vocês não conseguem viver, como eu também, independente de outras partes do trabalho de outras pessoas. Se eu for, por exemplo, comprar uma roupa, quantas pessoas trabalharam para que aquela roupa estivesse ali? Se eu vou, então, tomar um café da manhã e fosse fazer totalmente o trabalho, eu teria que ter plantado o trigo, colhido, feito a farinha, feito o pão, retirado a água de um poço. Não é possível fazer isso. E sim, o trabalho útil um para o outro. E assim a lei de sociedade também se apoia nessa afirmação. Sejamos úteis e façamos os outros mais felizes. Aprendamos com essa maravilhosa católica, Madre Teresa, que disse: não permita que você se afaste ou que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Isso é um trabalho, uma ocupação útil por aquela pessoa. Portanto, tudo isso, pessoal, que se faz nos hospitais, por amor, por caridade, é o mais lindo dos trabalhos, porque atende à afirmação de Immanuel Kant, quando ele diz que das atitudes voluntárias, nós temos 3 tipos: as imorais, as amorais e as morais. As imorais é tudo aquilo que no seu íntimo você não faz, mesmo que não esteja sendo vigiado. Por exemplo, vocês matariam uma criança?
nem para ganhar muito dinheiro, nem para ganhar status, apesar que a definição de status é muito boa, desde que eu recebi. Status é quando você compra alguma coisa que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, a pessoa que você não é. Não é bem-vinda? Às vezes eu estou gripado e um pouquinho doente, deixa eu só tirar um pouquinho do grave, acho que pode ser que dê menos, você aumenta um pouquinho isso aqui, ó. Veja se vocês, quando estão doentes na casa de vocês, eu vou dar o meu exemplo, eu estou usando aquela camisa de político que não votei nele, mas estou usando, já está rasgado. E de tanto vira para cá, aí vira para lá, vira para cá, o cabelo da gente fica igual de boneca no fundo da caixa. E eu percebo que meu pai chega conversando com alguém, e fala, ai meu Deus, quem que está entrando aí com aquela dor no corpo? Eu falo, pai, quem é sua mãe? Eu falo, porque eu gosto da minha mãe, eu amo. Então, a definição de status não define para minha mãe, porque eu não preciso me esconder dela. Mas se eu estou, por exemplo, às vezes chamo uma amiga, alguém por videoconferência, ali pelo aplicativo do WhatsApp, eu percebo que a pessoa demora um pouquinho para atender, e quando atende ela está assim, se ajeitando. Por quê? Porque talvez há alguma coisa a se esconder. E o exemplo máximo fica quando você tem um sócio, ou pode ser duas sócias, não há nenhuma comparação entre o homem ou a mulher, mas vamos supor 2 sócios que têm uma empresa e 2 mulheres de cada um deles. E uma das mulheres compra um carro importado. E você já tem o seu carro, que é muito bom, por sinal. Mas você ficou magoada, porque você possivelmente não gosta daquela mulher. Então você compra um outro carro com um dinheiro que você não tem, mas faz empréstimo. Uma coisa que você não precisa, você já tinha o seu carro. Para mostrar para aquela pessoa que você não gosta, a pessoa que você não é. Você não é de andar com esse tipo de carro. Você nem gosta muito de dirigir, mas você quis manter um status. Isso é bobagem. Enquanto estivermos nessa luta boba, é como tentar encher um saco que não tem fundo. E por mais habilidade que tenhamos para ganhar dinheiro, o saco é sem fundo. E você pode tentar encher ele com Ferraris, com mansões, ele não tem fundo. E daqui a pouco você não resiste mais e a vida passou. E quem pensa assim, que pena, a vida acabará em mais uma encarnação. Veja a definição de Emmanuel sobre isto. Ele diz no trabalho, o livro da esperança. Quem persevera na preguiça, e depois já vamos entender o que é essa preguiça aqui, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão, e que fatalmente se arruinará. Essa preguiça aqui não é aquela preguicinha depois do almoço de domingo, que um processo chamado alcalose vem no nosso corpo, até para que a gente fique um pouquinho quieto para que a digestão seja feita. Não é essa preguiça. Não é aquela preguiça de falar, nossa, eu sentei aqui, o controle da televisão está lá perto da televisão. Uma dica, pessoal que arruma a casa, o controle é remoto. Não põe perto da televisão. Deixa já no sofá. Mesmo que você tem que se esticar, é menos. Não é essa preguiça que o Emmanuel falou, é aquela preguiça de não atender ao trabalho que lhe foi determinado. Deus deu para nós um trabalho, qual? Esse que está na nossa casa. Esse que você é impelido demais a fazer, que dá vontade demais de fazer, de viajar horas para falar 50 minutos e ir embora, mas uma vontade que é quase que incontrolável. E uma alegria que cada vez que eu chego numa casa e vejo meninos como assim, o Eduardo, me endividam ainda mais, porque eu sinto-me um devedor da doutrina espírita e quero pagar o máximo que eu puder dessa dívida. Mas quando eu chego aqui, sou tão bem recebido que parece que eu que estou fazendo alguma coisa por vocês e não o contrário, que na verdade é o que vocês estão fazendo por mim, em me ouvirem e permitir que eu fale e espalhar esse conhecimento lindo da doutrina. Mas essa dívida é pela misericórdia, pelo amor que Deus oferece. Faz esse trabalho, você é bom nisto. Como a eudaimonia que Aristóteles define, ninguém consegue lidar com criança como você. Não lhe parece natural que você cuide dessa parte? Não precisamos só de palestrantes, ou só de quem dá passe, ou só de quem pega a água do filtro, precisamos de todas as pessoas. Vocês veem que quando faz greve dos lixeiros, 3 dias São Paulo fica insuportável. Amontoam lixos. Quando você vê as greves dos caminhoneiros que teve aí alguns meses atrás, o que aconteceu no país? Não tinha mais anestésico para fazer e muitos procedimentos tiveram que ser interrompidos. Apesar que eu tentava arrancar o dente sob hipnose. Não funciona, não tentem. Dói. E eu então vejo quanto é importante
todo o trabalho de um por nós. Então, Emmanuel Pérez, não perseverem na preguiça. Trabalhem conforme as forças que vocês tenham. Leon Denis, num livro maravilhoso chamado Depois da Morte, ele disse assim: quando o homem está ocupado em sua tarefa útil, ele disse tarefa útil, ele não colocou a palavra trabalho e eu troquei de propósito, não, ele disse tarefa útil. Um discípulo de Kardec que já compreendia a definição que trabalho é qualquer ocupação útil. Ele diz: as paixões aquietam-se. Quando você está com aquela paixão louca de fazer uma coisa, mas está desempenhando um trabalho bom e bonito que você gosta, essa paixão vai se aquietar no seu coração. A ociosidade instiga-os, abrindo-lhes um vasto campo de ação. O trabalho é também um grande consolador e um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. E temos muitas tristezas, pessoal, muitas. Se eu pedisse a vocês que pensassem em algo muito feliz, eu acredito que vocês conseguiriam, sim. Uma viagem que vocês realizaram, o casamento, o filhinho que nasceu, o emprego conseguido. Mas se eu pedir, pense também numa coisa bem triste, vem mais rápido em nós. É comum, e o trabalho quer atenuar, quer diminuir essa dor no nosso coração. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda em nós a inteligência. Veja que bacana associar esta informação às informações de Einstein, de Thomas Alva Edison, de que o trabalho, o esforço deles no bem, não remunerado, porque ninguém ali estava interessado em ganhar prêmio Nobel, ou ninguém estava interessado em ganhar algo como dinheiro, porque poderia não dar certo. Ele faz algo pela humanidade, talvez movido por uma força interna. Então essas paixões, que são os vícios e os excessos humanos que nós temos, precisam ser dominadas, e a arma que temos é trabalhar. E Deus coloca como lei, coloca como obrigação de cada um. Nós passamos pelos 3 reinos, pelo menos assim nos ensina a doutrina, que somos criaturas que vêm de camadas muito pequenininhas, muito inferiores. Eu me lembro de uma poesia linda de Augusto dos Anjos sobre de onde viemos. Ele diz isso: de onde viemos? Viemos das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Viemos dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes. Venho do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi, e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra, em seu imenso e vultuoso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes, das larvas microscópicas e rudes, até a infinita desgraça de ser homem. Que bonito, um pouco pessimista. Não vejo assim como desgraça, mas isso é uma opinião dele. Mas sim confirma que viemos das camadas mais simples, dos princípios mais rudimentares da criação, onde não há mais possibilidade de se dividir. Por isso simples, por isso ignorantes. Simples no sentido de não sermos compostos ou complexos, e ignorantes no sentido de sermos vazios. Um caderno em branco, um caderno ignorante, porém perfectível. Um filho que vai se enchendo de conhecimento moral e intelectual. Por isso Jesus diz: amai-vos e instruí-vos, por favor. Amai-vos, não tem como evoluir sem amar. E amar exige trabalho. Para André Luiz, a caridade é o amor em prática. Amor é a teoria, é o sentimento, é o sentir. Caridade é a prática desse amor. Quem não tem caridade é porque não tem amor, ou porque suporta o próprio amor que é fraquinho. E uma das lindas definições da filosofia, a quem sou um estudante, diz que se Deus já era perfeito e pleno na sua criação própria, não se sabe como é que começou isso, mas não existíamos ainda, nenhum espírito havia sido criado. Isso é verdadeiro. Deus é eterno, nós somos imortais. Eterno é o que não tem começo ou fim. Imortal é o que não tem fim, mas teve começo. Se eu começar a voltar no tempo, chegar no primeiro espírito criado e voltar um pouquinho mais, ele não tinha sido mais criado, mas Deus existia. Agora a pergunta: Deus já era perfeito ou não era perfeito? Era, porque se ele não era perfeito, então ele passou por um processo evolutivo, isso não confere.
Mas se ele já era perfeito, feliz, absoluto, por que fez essa criação? Aparentemente tão problemática, aparentemente com tanta maldade ainda. Ele, segundo Platão, criou porque tinha um sentimento que o obrigou a criar, que é o amor. O sentimento de Deus é tão grande nesse quesito amor, que o próprio sentimento do nosso Pai obrigou a criar e deu a vida para que nós sintamos também o que Ele sente. Porque assim onde eu estiver, diz Jesus, vós também estejais, atingindo a felicidade plena, que é o que queremos sem dúvida alguma. Então, desses reinos, dessa evolução, veja que bonito o exemplo do reino mineral. Quando a Terra, o nosso planeta, a nossa mamãe, orbita o Sol para que a vida se faça. Quando ela gira em torno de si mesma e nos dá a noção de um dia e de noite, nos oferecendo também o descanso, porque se o trabalho é lei, descansar também é lei. Mas este é o trabalho feito há bilhões de anos antes de se criar alguém para morar aqui na Terra. O trabalho começou muito antes do que imaginamos. Uma parte bonita também é que a Terra, ela se resfria, ela tem as trocas de temperatura, ela passa por estações, como um corpo de mulher, que passa por 4 fases: a fase fértil, a fase não fértil, a fase de preparação uterina, como o planeta Terra. A camada da Terra, se vocês quiserem entender, é como uma laranja, onde a casca, aquela parte que o papai da gente cortava, e que eu pedia sempre: papai, dá só o começo da tangerina para mim, eu continuo tirando o resto. Ele dava aquele começo, e aquela casca que eu arrancava é a camada sólida onde nós estamos em cima dela. Todo o resto para baixo é bem quente, é a lava, é o magma. E tem os vulcões justamente para que a vida se permaneça. O vulcão é como uma espinha da terra, onde expulsa o seu calor, para que a terra não rache no meio. Se a terra fosse sólida e não tivesse essas espinhas, os vulcões, uma espinha bem grande e quente, mas que regula a temperatura para nós, a vida não seria possível, mediante o processo estelar de uma supernova que deu origem à nossa vida. Assim trabalha o reino mineral, muito antes, mas fertilizando o campo em que transitaremos para a nossa felicidade. Evoluído mais um pouco, chegamos no reino vegetal. E no reino vegetal vai ficando ainda mais bonito, porque primeiro vieram as plantas antes de nós, para que criasse uma atmosfera onde o nosso oxigênio ficasse preso, e elas, trocando o gás carbônico por oxigênio, trabalham por nós, sendo que trabalho é qualquer ocupação útil. As plantas que trabalham por nós faz com que possamos viver e respirar neste fundo de oceano. Vivemos no fundo de um oceano de ar. E este trabalho há bilhões de anos foi feito para que hoje estivéssemos aqui e continuássemos o trabalho. Como um corredor que pega o bastão da mão de um outro e vai fazer a sua parte na caminhada e chegará ao ponto em que você precisará entregar o bastão para o seu filho, para o seu neto, bem orientado em trabalhar no bem. É muito interessante, então, quando chegamos nos reinos maiores, mas começando por bactérias que decompõem o nosso corpo, que trabalham no nosso intestino, digerindo os alimentos que comemos. Quando eu fiquei ouvindo essa informação, eu fiquei bem surpreso. Eu fiquei pasmo, posso dizer. E quando eu fico pasmo, eu solto um som que é ó. Eu gostaria de pedir a vocês, eu vou dar uma informação para vocês. Se vocês ficarem pasmos também, soltem esse som. Juntos ficaremos pasmos. Porque eu falei, bom, se eu tenho no meu corpo próximo a 10 trilhões de células, eu devo ter mais ou menos umas 10 milhões de bactérias. Não, se nós temos 10 trilhões de células, é provável que tenhamos 3 vezes mais o número em bactérias. Somos mais bactérias do que células. Pasmem. Oh, também fiquei assim. Falei, o quê? Se eu tirar só as bactérias do meu corpo, o peso fica maior que o meu? Eu falei, no meu caso, benditas as bactérias que me dão algum peso. Porque eu sou leve. Mas não é porque eu tenho pouca bactéria, não. Mas elas trabalham para que a vida aconteça. Por isso não podemos tomar antibiótico a todo tempo, porque desorganiza tanto a flora bucal e intestinal que a gente adoece. Este é o trabalho verificado em todas as camadas da vida e da existência. E às vezes os filhos, que se julgam os filhos preferidos de Deus,
Orgulhosos não querem trabalhar, querem coisas grandes. Este é o nosso reino, o reino hominal, onde devemos continuar com o mesmo raciocínio. A morte não nos exime do esforço, disse o irmão Saulo, que é de Chico Xavier, num livro chamado Na Era do Espírito. A morte não nos isenta do esforço da evolução, das atividades necessárias ao nosso progresso. Quem espera da morte o descanso eterno, terá grande surpresa ao passar para a vida espiritual, porque ali não encontrará o repouso inútil, mas sim a atividade produtiva. Portanto, quando eu morrer, não falem que descanse em paz. Não, que ele trabalhe em paz. E uma coisa que eu achei bacana, que eu vou colocar na minha lápide assim: eis aqui Tatu Save, e a mensagem dele é: volto já. Porque eu vou fazer de tudo para voltar logo, para poder, se é nessa encarnação, melhorar o que eu puder, se é em outra, aqui também. Mas não se iludam, no mundo espiritual também evoluímos, também crescemos, senão seria somente uma desperdiçar de tempo eterno, e não é assim. Quando nós, antes de nascermos, estávamos numa colônia, não lembramos, graças a Deus, mas cursamos cursos para fazer um papel melhor aqui como filhos, como marido, como patrão, como funcionário, como esposo, como os braços, e não fazemos. Então, não reneguem a oportunidade da felicidade, que é o que todos nós queremos. Uma história bonita que eu conto a vocês, e que li, aconteceu quando uma equipe de pesquisadores foi levar o conhecimento de uma matéria da NASA. Foi visitar a NASA, e cada um lá foi consultado: qual é o seu trabalho, qual é o seu papel. Vocês já viram quando, em filmes pelo menos, quando a nave chega no seu objetivo e leva o seu astronauta até a Lua, ou a leva até uma estação espacial, quantas pessoas comemoram ali, atrás daqueles computadores? É uma festa, porque foi muito pensado, foi muito dedicado e precisou de todas aquelas pessoas. Mas não basta só aquelas pessoas, não bastam somente aquelas pessoas, porque nesta matéria, assim que os entrevistadores estavam indo embora, se depararam com um homem muito educado, que estava assim recolhendo pedaços de papel, varrendo o chão, e se portou com humildade atrás de um cabo de vassoura. E as pessoas, por algum motivo, perguntaram a ele: Senhor, qual é o seu trabalho aqui na NASA? E ele deu uma linda resposta: o meu trabalho aqui é levar o homem à Lua. Assim enxerguem-se, assim sintam-se co-criadores em plano menor. Jesus é co-criador em plano maior. Nós não podemos ser o que Jesus é ainda. Não tentem ser Chico Xavier, Madre Teresa, não conseguiremos. Somos pequeninos, mas tentem fazer bem feito um curativo. Tentem fazer bem feito a merenda, dá um passe, faz com o máximo que você tem, e você estará desempenhando um bom papel. Por que será que o mestre perguntou: se não estás conseguindo lidar com as coisas pequenas, por que estás interessado nas grandes? Por que você quer fazer caridades como uma pessoa que você ainda não é? Porque não passamos os degraus necessários até atingir este nível. Então, assim vem essa mensagem para todos nós. No texto de Emmanuel, vinha de luz, chamado O Vaso. Olha que bonito. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos. Por mais que a mamãe oriente: não fuma, filho, não usa droga, não come isso, dorme cedinho, estuda, tem uma vida boa, ele não conseguirá preservar este vaso, que é o corpo humano. Serão transmitindo a estes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo no trabalho, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o seu próprio vaso, o seu corpo, em santificação e honra para Deus. Todos nós temos um corpo físico que nos foi emprestado, nada aqui é nosso. O que é seu é o que você tem e ninguém consegue nem emprestar. Dei um exemplo aqui no início, conversando com o Du, que eu falei: o que é meu é aquilo que eu não consigo passar como empréstimo, nem como venda, nem como doação. Por exemplo, se vocês vão aos Estados Unidos e pedem emprestado o meu inglês, não tem como eu emprestar. Não tem como eu passar. Por mais que eu empreste para vocês gastarem à vontade e me depois devolvem. Não, isso não é seu, é meu, eu não posso, é intransferível.
Mas se vocês quiserem um telefone celular, se vocês quiserem levar uma roupa de frio, vocês podem levar, eu empresto. Por quê? Porque não era minha mesmo. E vocês levarão da terra o que é de vocês, o espírito, as virtudes e os vícios. O segundo que vem depois da morte é idêntico ao segundo que antecede o desencarne, quando somos os mesmos ainda, as mesmas maldades, a mesma ignorância, as mesmas virtudes, a mesma paciência. Não adianta pedir paciência para Deus, Ele não lhe dará, a menos que Ele coloque a sogra para morar com a gente, a menos que Ele coloque alguém que treine nossa paciência, sim a lição. Então, quer mesmo paciência ou quer deixar um pouco em banho-maria? Se quiser, pede e receberá. Bata e se abrirá. Ok? Agora, esta é a opinião. E eu tenho um exemplo bonito para dizer aqui. Quando viajo de carro e pego às vezes alguma serrinha, vejo quanto zigue-zague eu tenho que fazer. E penso, poxa, eu estou gastando combustível e andando em círculos praticamente. Há um postulado, um axioma, uma proposição grega, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, entre Bauru e Americana, uma reta seria melhor, mas não é possível fazer por isso. Então, quanto mais eu preservo o meu corpo, quanto mais eu uso o combustível sagrado que tenho, mais longe eu irei se eu andar em linha reta. E quando eu começo a andar em círculos, eu gasto todo o meu corpo, toda a minha vida e não saio do mesmo lugar. Essa é uma mensagem muito bonita de uma letra do Nando Reis, que chama Mantra. E como a Socorro cantou tão bonito aqui, eu vou me atrever também. A capela. Ele diz assim, ó. Quando não tiver mais nada, nem chão nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Ou seja, você não tem mais exército, você não tem mais dinheiro, você não tem mais em que se apoiar. Porque enquanto tem cartão de crédito, enquanto tem influência, enquanto tem corrupção, a gente usa. A gente só vai tomar ponto quando nada mais interessa e a gente então se oferece a Deus, pedindo com sinceridade. Mas ele continua. Mas quando estiver com tudo, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá. Agora que bonito. E acordará no mesmo lugar, do ar até o arterial, no mesmo lar, no mesmo quintal, da alma ao corpo material. Enquanto a gente não acordar, enquanto a consciência não despertar, estamos no mesmo lugar. Ninguém retrograda no caminho evolutivo, porque senão poderia um dia uma pessoa sempre ficar voltando e nunca chegar à perfeição. Não. Tudo que foi conquistado é nosso. Por isso eu disse, vocês matariam uma criança? Não matariam. Isso é imoral para vocês. A moral é o que vocês fazem com interesse. Imoral é o que vocês fazem desinteressadamente. Não é aquela situação de interesse. Esse homem é interesseiro. Não é interesse, entre seres. Aquele que faz interessado na felicidade do outro. Isso sim é um despertar da consciência. E se conseguirmos isso, conseguiremos ser mais felizes. Então, usem o vaso sagrado que vocês têm, que eu tenho, para andar para frente, para andar em linha reta, relembrando aquela expressão de João Batista, Techuvá. Techuvá possivelmente seja a expressão que o menino, filho mais novo, da parábola do filho pródigo, disse quando caiu em si. Techuvá é volte para a linha, volte para o caminho. O menino pediu parte da herança, isso é uma ofensa grave a um patriarca ainda encarnado. Se hoje eu chegasse ao meu pai e falasse, pai, eu estou querendo abrir um negócio, dá parte da herança que seria minha, porque daí quando o senhor desencarnar, fica tudo para os meus irmãos, porque eu queria fazer o investimento já, e como não quero que o senhor morra logo, se eu esperar esse dia chegar para que eu vá montar, vai passar muito tempo. Até vai, mas naquela época, um menino mais novo pedir ao patriarca a parte da herança, era risco de pena de morte. Ele possivelmente se apedrejado, e o pai dá. Pode ir, filho. Dizendo para a gente, cara, quer quebrar a cara, pode quebrar. Pode ir, vai lá. E ele vai e começa então a passar aquela dificuldade, começa a comer a comida do porco. É o que o nosso mestre coloca, chegou no fundo, mais fundo de um poço. Quando o judeu nem carne de porco ele come, quiçá come a comida do porco. Eu não sei o que significa muito bem quiçá, mas tão bonito falar quiçá, né? Não come a comida do porco, quiçá
comer a comida, não come o porco. Por que isso? Porque ele queria mostrar para os seus ouvintes, olha o nível que esse menino chegou. E aí, Techuvá, ele caiu em si. Eu não vou mais ficar aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá, os funcionários tinham comida. Todo dia, de vez em quando, comia até uma carne. Lá eles dormiam num lugar de respeito e eu estou aqui, eu que sou filho, comendo essa comida imunda, nesse estado lastimável. E ele volta. E veja como que Deus nos recebe. Que o patriarca aqui, a parábola, que significa do grego parábole, comparar, colocar ao lado de, que esse patriarca era Deus. E quando ele vê aquele menino em frangalhos, com a barba crescida, aqueles cabelos eriçados, aquele cheiro de pessoa que já não toma banho há muito tempo, o pai corre em direção a ele. Ele corre em direção ao filho, mostrando, filho, eu estou com uma urgência de você retomar o teu caminho. Eu estou com uma urgência de você voltar logo para cá, mas não adianta eu te pegar na força, você precisa cair em si. Você precisa assumir que é esse seu trabalho. E não responsabilize ninguém, veja como oportunidade. Um pai, eu disse, tem 3 filhos, e só a menina caçula tem o carinho de receber o papai, os outros filhos não querem nem saber. E por isso que meu pai hoje entendo que ele queria ter 2 filhas mulheres, teve 2 filhos homens. Ele queria ter 2 gêmeas, teve um menino, Renato, meu irmão mais velho, depois eu. E eu fui muito bem recebido pela história que me contaram, porque na minha época da minha mamãe, não tinha nem ultrassom, olha, ou se tinha, era muito caro. Então, ficava sabendo do sexo na hora que a gente nascia. E quando então, a minha avó que estava louca por uma neta, ela já tinha 3 filhos, netos homens, queria uma 4ª, pelo menos uma menina, porque mulher é muito mais legal mesmo, para você arrumar, pintar. Quando eu fui comprar o material necessário do meu filhinho, eu cheguei e falei, tem carrinho de menino aqui? A verdade de menino? Ah, tem esse aqui, ah, tá. De menina? Ah, de menina, essa parede inteira aqui. Tudo colorido, um monte de coisa. E você vê, do pescoço para cima de uma menina, quanta coisa que ela já está usando. Um colarzinho, 2 brinquinhos, uma chuquinha para cá, uma chuquinha para lá. O moleque tem um boné, não tem o que pôr. Bem, mas meu pai quis então 2 meninas, e quando ele foi ligar para a mãe da minha mãe, apesar dele chamar ela de mamãe, sendo sogra, ele falou, mamãe, nasceu. Ela nem perguntou, como que a Neide está? Ela falou, o que é? Ela quer saber o sexo. Ele falou assim, é um rapaz. Eu falei, ai, porcaria, desligou o telefone. Olha que recepção maravilhosa da avó, aquela que chega em primeiro lugar. Mas isso mostra para nós, voltem para o caminho, Deus sabe o que faz, nos coloca mais uma vez na oportunidade. Um menino que repetiu a 3ª série, faz de novo, você terá a chance de ser médico o que você quiser. Ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Se você errou, faz certo agora. Sim, mas eu errei e ele já morreu. Faz para quem está encarnado. Paga para outro essa conta. O universo inteiro agradece, segundo o que Chico Xavier dizia. E aqui Jesus disse uma parábola muito importante, que devemos ler com carinho e interpretação corretas. Quando você recebe uma encarnação e recebe um corpo, um país de origem, uma condição social, é claro que não dá para fazer o mesmo que outras pessoas que recebem outros corpos, outros países, outras condições sociais. Não é possível. Só, por exemplo, dos Beatles terem nascido britânicos, a banda deles se tornou a sua maior banda do mundo. Se fossem brasileiros não seria possível, mesmo com as mesmas composições. O mercado não permite isso. Mas se eles nasceram lá, que os nossos artistas não reclamem, façam o que pode ser feito. E Jesus então contou essa parábola, em Mateus 25:14. Um homem, tendo de viajar, parábola vem do grego, parábole, é um vocábulo grego que significa comparar, colocar ao lado de, é a maneira que o nosso mestre elegeu, para que fosse mais claro na sua interpretação. É difícil demais uma criatura daquele nível falar para criaturas tão atrasadas como nós. Devia ser proporcional a gente ensinar álgebra a um chimpanzé. Mas mesmo assim o mestre disse, um homem tendo que viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao outro deu 1, segundo a capacidade de cada um. Se eu desse poder para muitas pessoas, a gente faz bobagem. Cuidado ao querer muito poder, a gente não sabe lidar com isso. O poder nos corrompe, porque a gente acha que é mais do que o outro.
Há um texto de Emmanuel que chama Poderes Ocultos no Caminho, Verdade e Vida. E ele diz assim, que Jesus, num simples toque de mão, curou cegos, limpou leprosos, fez paralíticos andarem. À distância salvou vidas, como a filha de Jairo. Uma mulher que sangrava só de tocar na orla do seu manto se curou. Mas no momento do Calvário, o mestre ferido e ultrajado não levanta um sequer pensamento contrário àquelas pessoas. Ele não exige nada, ele não põe nada contra o perigo de usar a força dele para fazer algo ruim. Por isso pode ter o poder. Não sei se vocês leram, se não, lê pelo menos o livro 1, A Pedra Filosofal e Harry Potter. Quando Dumbledore, num diálogo final muito bonito, diz assim, Harry, uma das sacadas mais inteligentes que eu tive, foi de colocar que aquele que encontraria a Pedra Filosofal só encontraria se não quisesse usar o seu poder para si mesmo. Imagine que tem um tesouro escondido aqui nesse centro, muito dinheiro, e eu digo, ou Deus fala, só encontrará aquele que quiser usar esse dinheiro para o outro. Ninguém aqui encontraria. Eu já tive vezes que pedi ao Senhor Jesus que Ele me assoprasse os números da Mega Sena. Pedi, que eu vou fazer. E eu tenho vergonha, mas não tenho pedido mais. Agora peço da loto. Não peço mais de nada. Mas num íntimo diálogo eu falei, Senhor, amanhã Mega Sena da virada, hein? Pois é, estou sabendo. O senhor viu, está super grande a bolada. É, bem mesmo. O senhor sabe o número, mestre? Sei. O senhor sabe? Sei. O senhor não pode me falar? Não posso, filho. Aliás, por que você quer saber? Porque eu queria fazer caridade. Que filho bom. Caridade. Você já pode fazer. Por que você não faz igual o Chico Xavier? Como que era? Dá o teu 13º. O Chico dizia que um ano tem 12 meses. Ele não precisava de um 13º salário, como os políticos que precisam do 14º, 15º, 16º, sei lá. Ele dizia, não, eu vou ganhar um salário, porque é da lei, e vou pegar em notas iguais e distribuir para as pessoas. E assim fazia. Não precisava mais. Esse já está querendo ter poder, porque não quer usar para si mesmo. Mas se você der poder para um amigo, que pena, perderá o amigo. Ele vai te passar a perna. Há uma frase de um filósofo que, se você quiser conhecer uma pessoa, jogue com ela. Um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas. Que você more com ela, ou dê poder para ela. Para ela ou para ele, né? Para a pessoa. É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é assim, se você quiser conhecer sua namorada, case-se com ela. E uma outra que eu gosto muito, que para mim tem mais a ver, se você quiser conhecer sua esposa, separe-se dela. Por quê? Porque você fala, vai dar certo, faz 20 anos que nós namoramos. Vocês moram juntos? Não. Pode ser que não dê, pode ser que dê. Porque quando você mora com a pessoa, as máscaras caem. André Luiz fala, quem somos nós? O homem educado, gentil e bom da rua? Ou aquele insuportável de dentro de casa? Eu digo, somos os insuportáveis de dentro de casa. Porque se você quiser fazer uma harmonia no lar, trata igual você trata as pessoas da rua, dentro da sua casa. Toma banho, fica cheiroso, meu. Pô, ninguém vai chegar, mas tua esposa está lá, né, cara? Essa mensagem é quase para homem, viu? Porque homem que não gosta de tomar banho. Mulher tem que tomar. E esse é um sinal claro do trabalho. Passa 3 dias sem tomar banho para você ver o que vira. Passa 3 dias sem escovar o dente. Cheguei aqui e já escovei o dente. Por quê? Vou sorrir para vocês, né? Tem que levar um negócio parado aqui no aparelho. Faça o que você faz para as pessoas da rua, dentro de casa, sabendo que a vida exige movimento. Se você varrer a tua casa, limpar, passar tudo, trancá-la, vai viajar, passa uma semana, volta, você vai ver como tem poeira em tudo quanto é canto. A vida exige isso. E faça em casa esse lar ser harmonioso. Então, continuando o nosso pensamento da parábola. É tão rica essa parábola de Jesus, né? Dá para você fazer digressão à vontade. Ô louco, já são 8h30. Já estou acabando, pessoal, fica tranquilo. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e o fez produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, negociou com eles e ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar na terra e escondeu seu dinheiro do Senhor. Muito tempo depois, é o símbolo do desencarne,
o senhor daqueles servos pediu contas a estes. Quando que a gente vai ter que prestar conta? Talvez na nossa morte, com a nossa consciência. Ele diz assim: o que recebeu 5 talentos aproximou-se então e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhes, confiou-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Talento era uma moeda, tá, pessoal? Não é talento de habilidade, mas pode até ser colocado como um talento de habilidade. Eu vim aqui com poucos talentos, mas eu voltei melhor. Eu ganhei paciência, eu perdi um pouco do meu orgulho, tudo mais. Parabéns, ele dizia. Eis aqui 5 outros. Diz-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Tá aí, pessoal. A gente não quer muito? Começa a ser fiel no pouco. Entra na alegria com o teu Senhor. E faz a referência da entrada para algum lugar. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que consegui. Menos do que o outro. Agora a frase tem que ser menos emotiva, mas é menos emocionada. É idêntica. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. Jesus diz a mesmíssima coisa. Quer dizer, quem tem 5, presta conta de 5. Quem tem 2, presta conta de 2. Quem tem 1, presta conta de 1. Mas olha agora. Veio por fim o servo que recebeu somente 1 talento e disse-lhe: Senhor, sei que és um homem duro e que colhe onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. É verdade. A gente não precisa talvez limpar a casa. Deus podia limpar, não podia? Podia, mas por que ele faria isso? Sendo que é o meu trabalho. Eu já vi vezes que estou deitado na cama, não sei, hoje eu não tenho mais, eu achava que era até um toque. Aí eu olhei, o quadro estava assim, ó. Ai, o quadro está torto, cara. Senhor, dá para você arrumar aquele quadro ali? Não arrumou. Já pedi, hein? Não. A cômoda da gaveta um pouco aberta. Você não consegue dormir? Presta bem atenção de deitar. Fecha a gaveta, arruma o quadro. Porque não é para fazer isso através da oração, e não é esse trabalho de Deus, nem de anjo da guarda. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que é assim: um homem se encontra perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra. Ora a Deus e aguarda. Kardec coloca uma frase assim, destacada: nenhum anjo lhe virá dar de beber. Não vai, não vai. Isso é morrer de sede. Bem-vindo ao mundo espiritual. Vai morrer. Mas ele diz: um bom espírito, no entanto, lhe sugerirá uma ideia. Filho, levante e segue por aquele caminho. E você resgata as suas forças e vai. É o nosso trabalho, assim que é. E ele respondeu então, dizendo assim para Deus. Por isso que ele falou: ó, eu sei que o senhor pode fazer o que quiser, não precisaria do meu talentinho aqui, para que eu vou fazer? Está aqui de volta. Aparentemente, esse é um homem honesto, eu não roubei não, está aqui, ó. Mas ele diz: por isso tive medo e fui esconder o meu talento na terra. Eis aqui o que é teu, tome, Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Chato se ouvir isso, hein? Preguiçoso em você, na frente daquela comitiva de espírito superior. Tirai-lhe este talento e dai ao que já tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que é pouco lhe será tirado. Lançai este servo inútil na treva exterior, e não sairá de lá, até pagar o último centavo, onde haverá choro e ranger de dentes. É bem clara a parábola. Pode ser ponto de vista financeiro, tá bom, então eu tenho uma propriedade pequenininha, eu vou trabalhar, vou gerar emprego, vou fazer o que é possível, vou trabalhar honestamente, alimentar minha família e alimentar as pessoas que trabalham e produzem comigo. Mas não é só isso, e principalmente a moral. Sair daqui melhorado, trabalhar para conseguir isso. Isso é muito bonito, muito importante que se entenda. Jesus nos ensinou assim. E há uma história, pessoal, de uma grande trabalhadora, que foi mamãe de um homem, que eu citei lá no início, e eu confio nas mamães. E está na mão das mulheres, sim, esse exemplo do trabalho, da dedicação. A história é assim. Certo dia, Thomas Alva Edison chegou em casa com um bilhete de seu professor para sua mãe e lhe disse: mamãe, meu professor me deu este papel para eu entregar apenas para a senhora. E deu o papelzinho lacrado. A mãe pegou então o bilhete lacrado, abriu e começou a ler em silêncio. Os olhos da mamãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu então ler em voz alta para seu filho Thomas.
Seu filho é um gênio, e esta escola é pequena e fraca para ele. Não tem suficiente professor ao seu nível para treiná-lo. Por favor, senhora, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Thomas Alva Edison veio a se tornar realmente um dos maiores inventores do século, um dos maiores gênios da humanidade. Após o desencarne de sua mãe, resolveu arrumar a casa, quando encontrou uma pequena caixinha de sua mamãe, onde ela guardava pequenos objetos de valor simbólico. Ele pegou-a e abriu. Para sua surpresa, encontrou a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mamãe, há mais ou menos 40 anos atrás. Porém, ao reler, viu que o conteúdo era outro. A sua mamãe havia lido diferente e estava escrito assim: Senhora, seu filho é confuso e lunático. Deve ter problemas mentais. Não vamos mais deixá-lo entrar na escola. Ele está expulso. Se quiser, ensine-o você mesma. Thomas Alva Edison guardou o bilhete, fechou a caixinha e chorou por horas. Se levantou e escreveu então em seu diário, que pode ser verificado na internet de um museu. Thomas Alva Edison, ele mesmo escrevendo, era uma criança confusa e lunática, com problemas mentais, mas graças ao trabalho de sua mãe, uma mulher heroína e dedicada, tornou-se o maior gênio do século. Obrigado por esse trabalho, mamãe. Puxa, cara, que história bonita. Imagina se essa mulher tivesse desistido por causa que ela tinha um único talento e enterrasse esse talento. Deixasse esse menino, vai, seu inútil, fica aí, vou ter que sustentar você, como muitas mamães desperdiçam os sagrados filhos de Deus que Ele confiou a nós. Não se esqueçam de, no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar a frase que diz que Deus nos cobrará quando Ele perguntará: que fizestes do filho que confiei à vossa guarda? Tivemos filhos que foram confiados, e filho não precisa ser só aquele que teve um filho. Pode ser um que foi adotado, pode ser o pai, porque o filho aqui é dele, não é o seu filho. O filho que eu confiei como teu pai, o filho que eu confiei como seu irmão, que nasceu com um problema assim, o que você fez com ele? E prestaremos contas. E com um trabalho bem intencionado, devolveremos os talentos dobrados nosso e dessa criatura também. Mas há um problema aqui que acontece, segundo Emmanuel, e no Caminho Verdade e Vida, na lição número 4, chamada Trabalho, ele diz assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Raras amam o trabalho que lhes foi confiado. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. As que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiram a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas o da compreensão da oportunidade recebida. Quando te sentires cansado, olha que bonito, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde trabalho e o Mestre se esforça por nós desde quando? E deixa essa pergunta: por quanto tempo vocês acham que a gente está trabalhando comparado a Jesus? E é uma história muito bonita, que aconteceu pelas sagradas mãos de Humberto de Campos, quando ele contou que Simão Pedro já estava bem velhinho, fazendo o pregar do Evangelho no cemitério. Hoje podemos ter uma reunião pública assim aberta porque homens e mulheres trabalharam por nós. Homens e mulheres pagaram com suas vidas de carne, porque ninguém morre, para que hoje possamos aqui ver quem passa e entrar e convidar qualquer irmão que esteja aflito. Mas então, Simão Pedro, escondido, pregava o Evangelho, mas foi denunciado por alguém que não queria trabalhar. E ele é capturado por alguns soldados. E aquela comoção diz: um senhor, deixa ele em paz, para com isso. Falou que Simão Pedro, já bem conformado, é crucificado de ponta cabeça. Se ser crucificado já deve ser chato, de ponta cabeça deve ser mais chato ainda. Só que o pior da crucificação é que você não morre rápido, demora para morrer. Não sei se vocês viram, no filme do Mel Gibson, há uma hora em que as pessoas começam a martelar os joelhos dos crucificados. É para que eles parem de apoiar sobre a perna e morram por asfixia logo. Porque você não morre pelo sangramento. Se você finca alguma coisa e desfinca,
por exemplo, no punho, onde Jesus talvez tenha sido crucificado, porque possivelmente a mão rasgaria, e desfincasse, ele teria uma hemorragia e morreria até rápido, perde a consciência rápido, mas não é, você finca e deixa atravessado ali, a pessoa fica pendurada por dias às vezes. E vejam que as frases de Jesus na cruz eram curtas, porque não tinha como falar muito com aquela asfixia enorme. E ainda assim, Simão Pedro crucificado não morria. E não se sabe se um pretoriano, Praetorium Anicetum, por misericórdia ou por raiva, lança a mão a uma pedra, mira a cabeça de Simão Pedro e pensa num homem que tem boa mira. Pensa num cara bom de beisebol. E mandou aquela pedra na cabeça de Simão Pedro. Eu vejo como um ato de misericórdia, me faz se sentir melhor. Naquela pancada, Simão Pedro já sente o sangue escorrendo pelos olhos, aquele torpor, ele já se vê fora da cruz e de repente olha e tem a visão talvez mais bonita que eu queria, mas já vi que não vai dar para ter. Jesus vinha me receber. E olha que eu pedi. Hoje eu espero que minha mãe e meu pai venham, já está de grande tamanho. Mais do que merecido por mim. Porém, ele vê que Jesus se aproxima dele por alguma magia maravilhosa do nosso mestre, ele recolhe aquele espírito e somem dali. E Simão Pedro vai para um lugar bom e descansa por um bom tempo, talvez dorme uns dias. E quando acorda, sabe quando você acorda assim 3 da tarde, aquela cabeça, nossa, onde que eu estou, meu? Ou você acorda depois de uma anestesia, e ele vê Jesus sentado olhando para ele. Mestre, Simão, pelo bom desempenho que você teve lá na terra, você tem direito de descansar o quanto você quiser. Pode ficar aí, pode passear, vai conhecer a criação do nosso Pai. Mas eu, teu mestre, enquanto tiver na terra um coração aflito, eu não paro de trabalhar. Eu só te esperei acordar para lhe dar as boas-vindas, mas eu estou indo para lá. E Pedro disse, então eu vou com o Senhor. Então vamos, Pedro. E vieram. E ao chegar encontraram no túmulo de Simão Pedro o pretoriano com uma criança nos braços, orando, pedindo que Simão Pedro curasse aquela pessoa, o filho dele, a criatura mais importante da nossa vida. E quando acontece isso, Simão Pedro prontamente começa já a aplicar passe e fazer de tudo e cura aquele menino, trabalhando pelo Senhor, mostrando que trabalho é qualquer ocupação útil e não precisa ter sido só por quem fez bem para a gente, não. Porque se você só fizer bem para quem te fez bem, Jesus perguntou, que recompensa você espera ter? Agora, se você conseguir amar, fazer o bem para quem não tem feito-lhe o bem, essa sim merece uma grande recompensa. E Simão Pedro trabalhou e trabalha talvez por todos nós, seguido do nosso exemplo de Jesus. Essa história é muito poderosa para mim porque é particular e aconteceu comigo. Uma vez, quando eu consegui ver que eu estava de novo com a guarda do meu filho, não guarda judicial, mas assim, eu tinha perdido ele por alguns minutos, foi muito bom. E se vocês conseguirem resgatar alguém que está fora do caminho, e colocar ele no caminho do trabalho, da própria produção, tirar ele da lama e colocar ele em chão sólido, por isso vem solidariedade. Não tem aquele mendigo de estimação, não tenham mendigos de estimação. Não tenham pessoas que vocês se sentem bem alimentar, esse eu alimentarei a vida inteira. Não, está errado. Tenta fazer um jeito dele sair daquela situação. É resgatar um filho de Deus de volta para o caminho. E eu estava indo no mercado perto de casa. E o Henrique estava correndo numa fileira de corredor. O Henrique, meu filho, na época tinha 5. Ele correu, e eu meio com vergonha de correr atrás. Fui correndo como aqueles homens que têm 80, 90 anos e jogam futebol. O passo é curto, sabe? Tudo bem, mas tem que jogar até o finzinho mesmo. Foi, de repente, lá no final, ele entra por uma das lacunas das fileiras. Eu falei, nossa, aí eu corri um pouquinho mais, cheguei na coluna. Caramba, ele não está aqui. Caramba, ele não está aqui. Cara, que sensação ruim de ter perdido o Henrique. Se alguém já perdeu filho assim, é ruim, não é, meu? Cara, o que eu faço? A primeira coisa eu falei, Senhor, com segurança, eu perdi um menino ali, está aqui no meio, entrou nessa coluna, mas eu não estou vendo. Eu vou atrás dele, por favor, não deixe ele sair. E nem alguém sair com ele. Será que tem um sequestrador de plantão aqui, meu? Não, mas por favor. Não pode deixar. Ele passou um rádio, fecharam as portas do mercado. E eu, cara, passou acho que 5 minutos. Que parecia 5 encarnações. Que demora. E não vem aquela, de repente, meu, eu olho e tenho a visão mais agradável.
talvez que eu tenha sentido, que eu tenha lembrança. Ele no colo desse Senhor, voltando para mim. Eu aprendi uma lição, 2 lições dessa história. Eu vou ser eternamente grato a esse Senhor que trouxe o Henrique de volta para mim. Porque eu fui pai, eu estou como pai e sei como é o amor de Deus por nós. E imagino o que ele sentirá se você conseguir resgatar um filho. Não é de ser católico para ser espírita, não. É às vezes de ser espírita para católico, se ele for melhor lá e mais feliz. É tornar alguém que está num caminho certo. Essa foi a primeira lição. E a segunda, não tem alegria maior do que quando um filho volta. A gratidão àquele que ajudou um filho a voltar para o caminho. E a alegria do pai ao ver que os irmãos estão se ajudando. Essa é uma lição que para mim deixou imortalizada no meu coração. Passando só mais um tiquinho, eu finalizo com uma história e um belo texto. Que essa sim aconteceu com o Chico Xavier, um dos maiores trabalhadores que eu já vi da Terra. O Chico trabalhou incessantemente numa média de escrever 7,5 livros por ano. Quem lê 7,5 livros por ano aqui? Escrever, passar a datilografia, apagar a folha para usar de novo, visto que o dinheiro era curto e caro o papel. Ele chega e estava enfermo, adoentado. O Chico sofreu muito com o corpo físico, talvez pedindo isso para manter-se no caminho do bem, na linha. Bate a porta dele um homem e pergunta, um menino, e fala, Senhor Chico, oi, eu vim dar a notícia que o seu Juca desencarnou. O seu Juca foi um dos primeiros patrões que o Chico teve. Ele fala, tudo bem, filho, eu vou à casa da família um pouco mais tarde, eu estou um pouco doente, mande meu abraço, mas aguarde que eu irei lá. Não, seu Chico, não está tendo velório. Não está tendo velório? Não, ele não, na família não tem como enterrar, ele vai ser enterrado como indigente. A relação de um patrão e um funcionário, que é sempre muito boa na nossa sociedade. Ele fala, então aguarde um pouco, filho. O Chico levanta daquela canseira de uma gripe, um dor no corpo. O Chico está deitado porque a coisa estava feia. Ele abre uma gaveta, ele vai pegar o dinheiro para pagar. Dinheiro? Que dinheiro, meu? Ele vai pegar uma roupa surrada, coloca no corpo e fala assim, filho, vá na frente, peça para não tomarem nenhuma decisão, eu vou ver o que eu posso fazer. E vai de porta em porta. Por favor, um amigo, seu Juca, desencarnou. Ele era um grande amigo e a família quer enterrá-lo como indigente. A senhora não tem um dinheiro para eu comprar um caixão para ele? Tá, toma isso. Ele vai pedindo, algumas dão, outras não dão, outras dão, outras não dão. Ele começa a ver que é insuficiente o dinheiro. E começa, então, chorar. Chorar de tristeza, de não conseguir honrar esse compromisso bonito. E ele, então, no caminho, encontra um cego que reconhecia o Chico pela bondade. E ele fala, talvez pela percepção de um cego, "Ô Chico, você está aqui? Oi, meu nego." Ele chamava o cego de meu nego. "Estou aqui sim." "O que foi, Chico? Está chorando? Com a voz embargada, o que foi?" Meu nego, eu não sirvo para nada mesmo. Eu não consegui nem comprar um caixão do mais barato para um amigo que vai ser enterrado como indigente. Eu consegui só uma parte do dinheiro. Esse cego falou assim para ele, "Eu não conheço esse seu Juca, Chico, mas você eu conheço bem. E sei que se você está pedindo, é por uma boa causa. Pode ficar com o que eu tenho, Chico." E deu o dinheiro do Chico, do cego para o Chico. O primeiro exemplo, a ajuda virá, nem que seja no último minuto. Não desista. Eu não peço que vocês se sintam bem, mas eu peço que vocês resistam. Não se entrega até o finzinho, porque pode ser essa gota que faltava para a dívida ser paga. E ele vai para a casa da pessoa, contando que o dinheiro vai dar e diz, meu nego, eu vou aceitar, eu vou te pagar de volta, pela promessa cumprida. Eu vou lá fazer uma família feliz. Quando ele chega lá, as pessoas que haviam ouvido do Chico já estavam lá, ajudando a família, sendo solidários, fazendo café, como podiam, porque o discurso do Chico foi de moral, de verdade, e ajudou. Ele passa todo o tempo, enterra o homem, seu Juca, patrão dele, e volta para casa. E a história acabou? Não, agora que ela vai ficar bonita, porque tinha um espírito lá, com a cara fechada, esperando o Chico, o Emmanuel. Chico, oi Emmanuel, eu nunca autorizei você pedir esmola.
Esmolar para mim é um gesto feio, Chico. É um gesto de quem quase não quer trabalhar. Chico não falou nada. E disse que o Emmanuel falou: mas pela urgência do seu coração, filho, pelo propósito em aliviar o sofrimento de uma família, você fez um lindo trabalho. Vai descansar, que eu estou sentindo aqui a dor do seu corpo, porque amanhã nós temos um longo dia de psicografia. E será que nesse dia seguinte ele psicografou Paulo e Estevão? Será que foram missionários da luz? Obreiros da vida eterna? Qual será que foi a obra que adiou ser escrita para que ele pudesse realizar esse trabalho, que bateu na porta do Chico, como bate na nossa todo santo dia? Quando Jesus pede água a uma mulher samaritana, ela fala: como você, sendo judeu, ousa pedir água para uma mulher que é samaritana? Judeus e samaritanos não se davam, como judeu e palestino hoje. E ele fala uma coisa tão bonita: ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que ia me pedir. Se a gente soubesse quem é que está internado lá em casa, se a gente soubesse quem é que é o nosso irmão, quem é o nosso patrão, quem é aquele menino que só pediu um pouco de atenção, ele nem pediu dinheiro ainda. Você já sob o ouvido de medo, tudo bem, mas se você soubesse quem é que está ali, você não ia fazer isso. Portanto, faz bem a quem quer que seja, sem esperar recompensa. E eu finalizo com uma linda poesia de Maria Dolores sobre o trabalho, que diz que estamos aqui na Terra para conseguir marcas do trabalho nas nossas mãos, calos de trabalhar, de fazer o bem. E eu imagino que antes de encarnarmos, além dessa conversa com o anjo da guarda, prometendo voltar melhor, imagino que fizemos uma oração que não foi tão bonita assim, mas provavelmente foi um pedido assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixe-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, querendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando nos nossos passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No desejo de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, mas que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajude-me a estender minhas próprias mãos para os cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que um dia eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Chico Xavier, pela mente iluminada de Maria Dolores. Se eu pegar qualquer pessoa diferente desse centro, um homem, uma mulher, um negro, um índio, um homossexual, um heterossexual, um capitalista, um socialista, um que é mau, um que é bom, tudo quanto é coisa diferente, eu posso falar, eles procuram em lugares diferentes, mas querem a mesma coisa. Ambos querem ser felizes. Ninguém faz o que faz buscando infelicidade. Ah, mas e o suicida? O suicida não morre porque não compreende a arte moderna. Ele morre porque não aguenta mais a antítese da felicidade, que é uma dor lacerante que não quer ir embora.
Ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com o sofrimento. Só isso. E desse modo, há uma receita dada por nós, na segunda lei moral, que é o trabalho. Qualquer atividade útil, tudo que você possa fazer para o outro se sentir melhor, porque na verdade nós seremos os maiores beneficiados. Então podem ter certeza que existe uma escola que ensina para a gente que vida boa é aquela vida quando chega às 6 horas da tarde no happy hour. Que vida boa é quando acaba a semana e a gente vai descansar o fim de semana. Que vida boa é quando acaba o mês e a gente vai ganhar outro salário. Que vida boa é quando acaba o ano e começa outro ano que vai ser melhor, mesmo sem fazer nada. Que vida boa é quando acaba a vida e o padre vem dar a extrema-unção e fala, o melhor ainda está por vir. Esse ensino numa escola da tristeza. Mas existe alguém que ensina na escola da alegria. E esses são Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Gandhi, Martin Luther King, Paulo de Tarso, todos eles, Estevão, Maria, todos os trabalhadores da Escola da Alegria que nos diz que felicidade é agora, é aqui dentro desse centro mesmo, com esse palestrante mesmo que falou 1h30 que pareceu 1h25, mas que vocês consigam ter sentido um pouquinho do desejo de trabalhar. E se você sentiu isso, eu consegui meu objetivo. Eu sei que não existe feliciômetro, mas eu apostaria com esse coração feliz aí. Um bom dinheiro para disputar entre você e eu, quem é que está mais feliz de poder ter viajado tanto tempo, chegado aqui e ter sido recebido por essas almas iluminadas e poder caminhar junto com vocês e dizer, Deus trabalha, Jesus trabalha, eu faço o que eu posso. Quem quer vir com a gente? Que o Mestre nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Dudu. Obrigado a você, querido. Obrigado a você. Obrigado. Sai daqui. Boa noite a todos. Rapidinho. Primeiro eu gostaria de agradecer, nós estamos findando o ciclo de palestras da casa. Então, eu gostaria de agradecer cada companheiro, cada palestrante que veio, como o Tato, veio de Bauru, andou 2h30 e findou maravilhosamente, nos inspirando ao trabalho. Tinham 3 coisas que eu ouvia muito do irmão Benedito. A primeira era trabalho, a segunda trabalho e a terceira trabalho. Ele sempre me dizia isso, que nós tínhamos que trabalhar nessa seara para a nossa melhora, para a nossa educação. E o Tato finda nos motivando ao trabalho, ao serviço. Se não é remunerado, é o trabalho. É o trabalho de servir na caridade, do amor, é o trabalho que nos lapida no nosso universo interior. Então eu agradeço o Tato, a esposa, agradeço a Ailton que está aí, o nosso querido irmão, que também fez parte desse ciclo de palestras, e tantos outros que tiveram aqui nesse mês, comemorando conosco esses 16 anos de mensageiros de luz, de dedicação, de trabalho, de cada indivíduo que compõe essa casa. Então que tenhamos a inspiração do Mestre, que tenhamos a boa vontade e a coragem sempre de buscar no trabalho o remédio. O remédio está no trabalho, o remédio está no servir. A reabilitação se encontra no trabalho sempre. Que tenhamos uma noite iluminada e que o Tato receba as nossas vibrações de amor, de carinho. Nosso muito obrigado, Tato. É um prazer também recebê-lo. O Tato ele já falou da página dele, eu só vou estar ratificando aqui, Filosofia, Ciência e Religião, a página do Tato. Quem quiser acompanhar, ele tem inúmeras palestras. O Tato, eu sei, já acompanhei ele algumas vezes, ele sempre está em alguma cidade, com assuntos pertinentes, bacanas. Então, quem quiser acompanhar aí o Tato, é só entrar na página dele do Facebook. Que tenhamos uma noite iluminada. Que assim seja.